Bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia, que Deus abençoe muito nosso dia, que Ele venha mesmo sobre a nossa vida nos presenteando com a presença dEle. Bom dia, primo! Espero que vocês estejam bem, mais uma semana se encerrando. Glória a Deus! Como tá passando rápido, né, gente, os dias. E tá tudo passando tão rápido. A vida passa tão rápido. A gente entra numa rotina, num piloto automático, assim, da nossa vida, que se a gente não ficar atento, que se a gente não colocar como prioridade aquilo que é prioridade, a vida vai passando. O dia vai passando. E aí quando a gente vê, né? A gente não fez o que deveria ter feito. A gente não buscou verdadeiramente a Deus. A gente se sente abatido. A gente se sente perdido, fraco. Então, por isso a gente precisa ficar firme nesse propósito, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E, gente, olha que bênção, nós começamos aqui pelo Novo Testamento, começamos por Mateus e nós estamos em Romanos. Iniciamos hoje o livro de Romanos, glória a Deus. O livro de Romanos é um dos meus preferidos e ele abre muito os nossos olhos, sabe? Ele abre muito nossa mente. Porque o Evangelho é uma mudança, viver o Evangelho é viver uma metanoia, né? Uma mudança de mente. Só um minutinho, gente, tá travando? Eu tô nas duas redes sociais. Se não estiver travando, só me manda um joinha, por favor, porque alguém falou que tava travando. Pra mim, aparentemente, tá normal. Acho que tá normal, né? Ninguém falou nada. Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Glória a Deus, tá normal. Amém, tá normal. Então vamos continuar. Então hoje a gente dá início à carta de Romanos. Quem escreveu a carta de Romanos foi Paulo. A gente terminou ontem todo o livro de Atos. Eu vou postar o livro de Atos completo. Vou postar todos os vídeos que a gente fez. Vou tentar postar hoje e amanhã no YouTube, tá? Completo já, para quem quiser já fazer o estudo de Atos com a gente, vai estar lá no YouTube. Vale muito, muito, muito a pena. O livro de Atos é um livro poderoso. Então o livro de Atos, ele mostra o poder e a glória de Deus sobre a nossa vida. E o livro de Romanos, eu acho que nos ensina a vivermos a graça de Deus, sabe? Então é um livro muito bonito. O livro de Romanos, a carta, né, aos Romanos, ela foi escrita por Paulo, antes mesmo de Paulo ir para Jerusalém. Então, quando Paulo estava sendo perseguido, às vezes que Paulo ficava preso, ele não ficava ali se lamentando. Olha só, que bonito isso, né? Ele não ficava se lamentando. Ele usava desses momentos, ele usava dos momentos que pareciam ser ruins por de fora, vendo, e até ele mesmo poderia enxergar dessa forma como uma situação muito ruim, mas o que ele fazia? Ele mudava a sua forma de enxergar as situações e a sua forma de agir. Então, é o que eu sempre falo, a nossa forma de enxergar as circunstâncias não vão mudar as circunstâncias da nossa vida, mas vão mudar a forma da gente agir sobre elas, sobre as situações. E Paulo fez isso. Sabe aquele ditado? Pegou o limão e fez a limonada? Paulo fez isso. E as cartas, né? As cartas aos Coríntios, Romanos, são escritas por Paulo e são cartas poderosas. Então hoje a gente entra na carta de Romanos. Amém? Então feche seus olhos para a gente agradecer a Deus por mais esse dia. Senhor Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui na Tua presença, Pai. Nos presentei mesmo, sabe, com a Tua presença, com a Tua glória nessa manhã, Pai. Que a gente sinta
o teu agir na nossa vida. Venha sobre essa live, abra os nossos olhos, que seja o teu entendimento, o teu falar, o teu agir. Você tem liberdade aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, iniciando a carta aos Romanos. É uma carta, gente, que fala muito sobre uma nova vida em Cristo. Por isso, todo cristão tem que ler sempre e se relembrar. E se você começou agora essa caminhada, então leia o livro de Romanos, sabe? O livro de Romanos fala como você deve agir, como a glória de Deus age na nossa vida. E uma das coisas mais importantes é que aqui fala muito sempre que antes da gente fazer algo, nós precisamos ser. E muitas vezes na nossa vida a gente inverte a ordem, a gente já quer ir fazer obras, a gente já quer fazer algo, a gente já quer colocar a mão na massa, né? Vamos falar assim na nossa vida. Mas não é assim. Antes, verdadeiramente, nós precisamos ser. Nós precisamos ser. Nós precisamos estar firmes em Cristo para depois verdadeiramente conseguirmos fazer as obras dele. O som tá alto, gente? Alguém falou aqui, deixa eu baixar um pouquinho. Tá normal. Amém. Então, abram aí o livro de Atos. Falei tanto do livro de Atos nesses últimos dias. Romanos, iniciamos hoje Romanos, glória a Deus. E já começa, olha, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio de seus profetas nas escrituras sagradas. Então aqui já fala, Paulo, chamado servo de Cristo Jesus. Nós somos servos de Deus, né? Chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho. Quando fala separado, gente, é separado do pecado. Então, né? É sendo santificado. É isso que nós buscamos todos os dias da nossa vida, né? Sermos cada vez mais parecidos com Jesus. E cada vez que a gente se aproxima, né? A gente vai se separando cada vez mais do pecado. Acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder. Então aqui está falando de Jesus. Pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do nome dele, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Então eu acho isso aqui muito importante. Como nós somos obedientes a Deus? Nós somos obedientes a Deus pela fé. Nós iniciamos hoje o livro de Romanos, a carta aos Romanos. Eu confundo, falei tanto do livro de Atos. Capítulo 1, gente. Capítulo 1, tá? Como que nós somos obedientes a Deus? Pela fé. Então, primeiramente, a gente precisa conhecer quem Deus é. Tantas vezes na nossa vida a gente se perde de quem nós somos, porque verdadeiramente nós não conhecemos quem nos criou, que é Deus. Então, quando a gente não conhece quem Deus é, parece um peso renunciar da nossa própria vida. Quando a gente não conhece quem Deus é, parece um peso ser obediente a Deus. Mas quando a gente conhece quem verdadeiramente Ele é, quando nós entendemos que é só pela graça dEle, quando nós entendemos que nós dependemos dEle para absolutamente tudo, que Ele sabe exatamente para o que nós somos criados, a obediência, ela vira uma consequência. Ela vira uma consequência. Então não é um fardo ser obediente a Deus. Não quer dizer que seja fácil. Não quer dizer que seja fácil, porque nós precisamos nos separar do pecado. A nossa carne humana, muitas vezes, ela fala mais alto. Por isso, nós precisamos nos preencher
todos os dias do Espírito Santo. Precisamos alimentar o nosso espírito e alimentar a nossa fé para que por ela nós consigamos ser obedientes a Deus. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus. Então, Paulo começa escrevendo a carta, o que eu acho mais bonito, ele começa agradecendo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Então, olha só que lindo. Quem nos capacita? Cristo. Quem nos capacita é Deus. Mas como as pessoas vão conhecer a Deus? Pela sua vida. Então, olha como que Paulo já começa, ele já está agradecendo aqui, agradecendo a Deus, né? Agradecendo a Deus por capacitar tantas as pessoas que estão conhecendo a fé mediante a Ele. Deus, a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Então aqui ele está falando de quem? Dos romanos. Ele está falando, ele tinha um carinho especial pelos romanos, ele está falando, olha, eu queria ter vindo aqui antes, só que eu estava sendo perseguido, mas eu sempre colocava vocês em oração. Gente, não tem um ato de amor maior do que você orar por uma pessoa. Não tem um ato de cuidado maior do que você saber que está na oração de outra pessoa. Isso é muito lindo. Então, quando você quiser demonstrar um carinho, um cuidado por alguém, demonstre como oração. Coloque ela nas suas orações. Fale para ela, eu estou sempre orando por você. Mostra para ela que existe alguém que intercede por ela, sabe? Mostre para ela que tem alguém que cuida. Porque tantas vezes a gente fica ali recluso e a pessoa tá precisando de alguém, né? Para ir lá falar com ela, para mostrar esse cuidado. Então Paulo tá testificando, olha, eu sempre orei por vocês. Eu sempre tive um cuidado com vocês. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonhe. Olha, gente, esse versículo aqui é pra gente gravar no coração. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quantas vezes nós temos vergonha? Quantas vezes nós temos vergonha de pregar o evangelho para alguém? Porque quando a gente fala do poder de Deus para alguém, quando a gente fala para alguém sobre Jesus, sobre a transformação dele na sua vida, sobre o que ele tem feito, o mover dele, quem ele é, nós estamos pregando. Às vezes as pessoas acham que pregar é só subir num púlpito. Não! É você falar sobre Jesus. É você dar o seu testemunho. Então, esse versículo ele é muito claro. E é um dos versículos que a gente tem que, assim, levar realmente no nosso coração, que a gente não deve se envergonhar do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, você quer ser verdadeiramente salvo? Quero. Então, se você quer ser verdadeiramente salvo, como que você vai se envergonhar daquilo que tem te salvado diariamente, da palavra que tem levado salvação para você? Como? Nós não podemos nos envergonhar disso. A gente não quer bênçãos na nossa vida? Tantas vezes a gente lembra das bênçãos de Deus e se esquece de quem abençoa, do abençoador.
Então como que você vai se envergonhar de Deus se tudo que você é graças a Ele? Nós não podemos nos envergonhar de Deus. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Porque no Evangelho, esse versículo também é muito importante, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então, o que a gente já leu até aqui então? Nós somos movidos pela fé. Não tem outro jeito. Deus vai nos dar sinais e maravilhas? Sim. Deus vai testificando no nosso coração. Mas é pela nossa fé. Fé é você crer em algo que muitas vezes você não consegue ver. Fé é você crer em algo que você muitas vezes não está sentindo. Mas você está ali, firme, né? Firme, é pela fé. Só que Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão misericordioso, e aqui vai falar sobre isso, que ele nos entrega as maiores bênçãos e as maiores provas da existência dele que a gente poderia ter. A criação, se a gente parar para observar a criação de Deus, como é perfeita. Como é perfeita. Gente, eu tava vendo, tem uma coisa que eu amo, ficar vendo vídeo de parto, né? Muita gente não acha bonito, não. E eu acho a coisa mais linda. Eu fico emocionada a cada vídeo de parto que eu vejo, que eu falo, a natureza humana é perfeita. Como o Senhor é perfeito. Né? Como o Senhor é perfeito em cada detalhe. A gente precisa ter essa sensibilidade de nos emocionarmos, de repararmos os detalhes da criação. São esses detalhes que vão aumentar cada dia mais a nossa fé. Porque é no ordinário da nossa vida, é no cotidiano, é na nossa rotina, dia após dia, que a gente consegue ver as bênçãos e a glória de Deus em cada detalhe, pela fé. E a fé é o quê? É uma mudança de pensamento. É uma mudança de pensamento. Não dá pra gente querer viver uma vida plena com Deus, viver uma vida servindo cada vez mais a Ele, se a gente não tiver uma mudança de pensamento, se a gente continuar com os nossos pensamentos no pecado, na vida errada, com pensamentos movidos por algo ruim. Precisa acontecer uma metanoia na nossa mente. E se isso ainda não aconteceu com você, peça a Deus, suplique para Ele todos os dias. Sabe? Começa você buscando essa mudança. Porque a fé, ela é alimentada. A nossa fé precisa ser alimentada. Muitas pessoas acham que fé é só você chegar lá na igreja, ficar sentada, acabou, vou embora, pronto. E aí depois reclama, nossa, eu não consigo ter uma intimidade com Deus. Mas você está buscando? Você está buscando de Deus? O que você está fazendo de diferente na sua vida? Ou você está fazendo as mesmas coisas? Não, a mudança começa de nós. A gente começa a perceber que antes da gente fazer algo, a gente precisa ser algo. É de dentro para fora. E então, Paulo começa a escrever sobre a ira de Deus contra a humanidade. Deus, gente, ele é perfeitamente justo. Ele é perfeitamente justo. Então ele odeia o que é o mal. Ele não gosta do que é mal. O mal só existe no mundo pela escolha do homem. Não foi criação de Deus, mas foi pela escolha do homem. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade. Voltou?
Acho que voltou. Só um minutinho quem tá aqui no TikTok, que eu acho que no Instagram deu uma travada. Gente, voltou? Me manda um joinha, por favor, pra saber se voltou. Ah, glória a Deus. É porque alguém tinha me ligado, gente. Perdão, eu tinha esquecido de colocar no modo avião. Voltou. Pronto. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação... gente, esse versículo é maravilhoso. Versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então o que ele está falando aqui? O pecado do homem. O pecado do homem, gente, faz com que a gente idolatre a nossa própria vida. Idolatre os outros homens. Coloque a nossa vida, outras pessoas que não há Deus, no centro de todas as coisas. E Deus está falando aqui, e Paulo está falando aqui, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente compreendidos por meio das coisas criadas. Criadas, né? Até quem não acredita em Deus fica buscando meios para tentar levar isso como uma verdade. Fica tentando buscar, perdi a palavra, mas coisas que provem que Deus não existe. Porque não tem como, gente, a criação é perfeita. Então o que Paulo está falando aqui é exatamente isso. Desde a criação de Deus, Deus se mostra através dela. Então nós precisamos ficar firmes e atentos aos detalhes e às bênçãos diárias que são dispostas na nossa vida. Às vezes a gente foca só em coisas grandiosas, só em grandes bênçãos, né? Nós temos um propósito na nossa vida e a gente foca nesse propósito como se fosse tudo na nossa vida. E glória a Deus, nós temos um propósito, o Senhor nos entrega um propósito. Mas mais do que isso, nós temos um processo a ser cumprido. E nós só vamos cumprir verdadeiramente o nosso propósito e as obras de Deus nos capacitando por esse processo. A gente só vai conseguir viver o propósito se a gente conseguir desfrutar do processo. E Paulo está falando aqui exatamente isso. Os homens, eles se tornam insensatos. Eles se dizem tão sábios que eles se tornam tolos. Por quê? Sábio não é aquele que muito sabe, mas é aquele que pouco sabe e muito pratica. Antes dele verdadeiramente ter algo, fazer algo, ele é algo. É saber que nós não somos nada. Nós não temos nada. Tudo que nós temos é emprestado por Deus, né? Nós só somos administradores das obras de Deus. Nem a nossa própria vida a gente tem controle. E a gente fica querendo controlar todas as outras situações, circunstâncias externas da nossa vida, né? Então nós começamos a nos colocar num lugar acima de Deus, idolatrando a nossa vida, idolatrando as pessoas, fazendo ídolos. Esse é o erro do ser humano, né? Esse é o perigo do pecado. Esse é o perigo do pecado. Idolatrá-lo. Colocar o homem como centro de todas as coisas. Não, nós somos servos de Deus. Nós estamos aqui para sermos instrumentos dele. Tudo que nós temos, toda a criação, ela é emprestada para que a gente usufrua. Mas nada é nosso. Nós não temos controle de nada. Então, Paulo está falando, olha, dizendo-se sábios,
tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem. E nós somos criados para o quê? Para sermos imagem e semelhança de Deus e não dos homens. E aí a gente percebe o perigo até mesmo das redes sociais. A gente anda em um mundo de comparação. Jovens, né, querendo ser iguais a outros homens, iguais a outras pessoas, iguais a outros jovens. Trocando a nossa imagem e semelhança de Deus. Nosso foco é ser parecido com Jesus, é ser parecido com Ele. Se a gente precisasse comparar alguém, é se comparar com nós mesmos, com o que tem mudado na minha vida. Porque a partir do momento que Deus entra na nossa vida, gente, as coisas precisam mudar. E aí você fala assim, Isabela, mas as circunstâncias da minha vida não estão mudando. Mas não são as circunstâncias que vão mudar, são é você que vai mudar. É a sua forma de agir, é a sua forma de pensar. Se isso não está mudando, tem alguma coisa errada. Se isso não está mudando, você precisa buscar ainda mais de Deus para que essa mudança ocorra. Senão a verdadeira mudança na sua vida não vai acontecer. Senão quando as circunstâncias da sua vida mudarem, nada vai mudar. Porque de nada adianta as circunstâncias mudarem se sua forma de pensar, se sua forma de agir não mudar, né? Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Então, o que a gente tem adorado? O que a gente tem idolatrado? Quem você tem seguido? O ser humano, ele tem algo dentro dele, um vazio dentro dele, que só vai ser preenchido com a glória de Deus. É só Jesus que nos preenche. Se a gente não tivesse sendo preenchido com isso, nós vamos estar preenchendo esse vazio que tem dentro da gente com outras coisas. A gente vai estar colocando outras coisas no lugar de Deus. Se a gente não estiver adorando a Jesus, se o nosso foco da vida não for a todo momento, a todo dia, servir a Deus, se a gente não focar nisso com todo o nosso coração, a gente vai colocar coisas e pessoas nesse lugar. E é exatamente isso que Paulo está falando, que os seres humanos, eles começam a adorar e servir coisas e seres criados, no lugar do Criador. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões um pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Hoje em dia, o mundo prega que nós podemos ser quem nós quisermos. Você é quem você quiser. Você que cria sua identidade. Você que cria sua identidade. Você é quem você quiser. Siga o seu coração, né? Todo mundo aqui já ouviu esse conselho, gente. Você fala, eu não sei o que fazer. A pessoa fala assim, segue seu coração. Ô, gente, não segue seu coração, não. Nosso coração é enganoso. Nosso coração é enganoso. Nós não somos quem nós quisermos ser. Se a gente for por esse caminho, a gente vai continuar vazio, a gente vai continuar perdido. Porque é a mesma coisa de você criar uma geladeira e ela querer ser um micro-ondas. Vamos falar assim, um exemplo bem aleatório, mas é só pra gente conseguir entender. Porque cada pessoa tem um propósito perfeito pro Senhor.
né? Cada pessoa tem um propósito perfeito para o Senhor. Só que quando a gente não busca conhecer a nossa identidade em Cristo, quem nos criou, a gente vai começar a se comparar e começar a buscar respostas fora, respostas no mundo. E aí o mundo vai te falar o tempo inteiro, você pode ser o que você quiser. Então você vai começar experimentando outras coisas, fazendo outras coisas, buscando novas coisas, se comparando com pessoas. Nossa, essa pessoa, eu queria ser igual a ela. Mas você queria ser igual a ela? Não, você não é ela. Você é você, uma criatura perfeita do Senhor. Então, você tem que buscar dentro. Já está dentro de você. O Senhor já nos entregou todas as respostas de quem nós somos. Só que nós ficamos buscando fora. Né? Cada pessoa, gente, todo mundo tem dons. Todo mundo tem aptidões. Todos nós temos. Mas como que a gente vai descobrir? Conhecendo a Deus. A gente só vai conhecer verdadeiramente quem nós somos quando a gente conhecer verdadeiramente quem Deus é. Então, que a gente não fique buscando fora. Gente, vamos colocar isso firme na nossa mente. Nós não somos o que o mundo diz que nós somos. Nós não podemos ser quem nós quisermos. Pensa que quando você é adolescente. Quando você é adolescente, você chega na fase da adolescência cheio de dores, cheio de frustrações, cheio de questionamento. Só que quando você é adolescente, você precisa, de qualquer forma, pertencer a algo, né? Pertencer a um grupo, você precisa se sentir pertencido ali. E aí o que você começa a fazer? Você começa a ficar mais parecido com as pessoas que estão no seu meio. Então, você gosta de um grupinho ali que gosta de tal música. Então, você passa a frequentar, você passa a ouvir as músicas, você passa a se vestir igual. E você vai sendo levado pela manada. Não é mais ou menos isso? E aí, o adolescente, ele tem uma dor existencial muito grande justamente por quê? Porque ele não sabe quem ele é. E ele quer tanto pertencer, ele precisa tanto pertencer, porque nós, seres humanos, gente, nós nascemos para pertencer a Deus. Então, enquanto a gente não entende isso, a gente vai ficar vagando de um lugar para o outro, de um grupo em outro, de um lugar a outro. A gente vai ficar cada vez querendo ser algo diferente, buscando ser diferente, cada hora uma coisa, aí cada hora você gosta de uma coisa, aí cada hora você muda, né? A gente vai virando camaleão, né? Que dependendo do lugar que você tá, de cada lugar você é de um jeito diferente. Não. A sua identidade, ela tem que estar firme em Deus. Gente, tudo mudou. Eu vou falar um testemunho vivo. Tudo mudou na minha vida. E eu não tô falando de circunstância, não. Aparentemente pode ter tudo parecido que tava ficando igual. Mas tudo mudou na minha vida quando eu entendi quem eu era verdadeiramente em Deus. Eu queria pertencer demais a qualquer grupo, a qualquer pessoa. Queria ser sempre... Não sabia me posicionar. A gente não sabe falar não. A gente tá sempre ali em cima do muro. Uma vez, uma amiga tentando abrir os meus olhos. Hoje eu sei que ela tava abrindo os meus olhos, mas naquela época eu fiquei super chateada que ela falou. Isso já tem alguns anos. A gente tava falando característica de cada um e ela falou assim, a Bela, ela é maleável, né? Ela fica ali, em cima do muro. Ela não se posiciona muito, então a gente não sabe. Eu falei, que isso? Nossa, naquele dia eu falei assim, se as pessoas não sabem quem eu sou, eu fico ali maleável? Não, a gente não pode ser assim, não. E quando eu conheci a Deus, eu falei, Senhor, eu sou do Senhor. E nada vai mudar, independente do lugar que eu tiver. Independente do lugar que eu tiver. Não vou mudar o jeito. Porque agora eu entendi pro que eu nasci.
não dá pra ficar em cima do muro. Eu já contei pra vocês o caso de em cima do muro. Que tem o anjo e o demônio. E o anjo tá lá, vem pro meu lado, vem pro meu lado, vem pro meu lado, te chamando o tempo inteiro. E aí o homem em cima do muro fala assim, uai, por que só o anjo tá me chamando? E o demônio fala com ele, é porque o muro já é meu. Quando você tá em cima do muro, você já escolheu um lado. Então que a gente se posicione, né? Que a gente se posicione na identidade de Cristo que Ele nos entregou, né? Ai, a gente não é o que a gente quiser. A gente não é o que a gente quer. A gente é o que Deus nos criou para sermos. E aí sim a gente vai entender a verdadeira glória de Deus. A gente vai entender o que é ser verdadeiramente livre. Quando a gente é livre no Senhor, gente, não existe sensação melhor do que essa. Porque a verdade abre os nossos olhos. A verdade abre os nossos olhos. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal e desobedecem seus pais. Nossa, é forte, né? A gente ama quando fala as nossas qualidades. Nossa, fulana é isso. Mas a gente tem que entender o que nós somos se a gente não buscar ser parecido com Deus. Nós seremos bisbilhoteiros, caluniosos, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. E nós queremos ser isso? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas se a gente se deixar levar pela nossa carne, pelo nosso pecado, é esse caminho que a gente está seguindo. É esse caminho que a gente está seguindo. Né? Então que a gente ande pela contramão do mundo. Eu fico boba de ver na internet como as pessoas julgam umas às outras. E nós precisamos ser a diferença. Se a gente está andando com Deus, a gente precisa ser luz, gente, onde a gente passa, inclusive nas redes sociais. As pessoas ganham dinheiro em cima dos outros, de caluniar os outros. Você vai ver comentário de uma foto, de um vídeo, você até chora. Você fala, gente, como que a pessoa pode falar coisas assim da outra? Apontar o dedo pro outro, ser tão bisbilhoteiro com a vida do outro. A gente fica tão focado com a vida da outra pessoa e depois questiona por que a nossa vida tá tão ruim. Por quê? A gente fica tão focado na vida do outro, de ver o que o outro tá fazendo, quem o outro tá sendo. Uai, o que sobra pra sua vida? Você não tá fazendo nada. É cruel falar isso, não é? Mas é porque às vezes a gente fica se vitimizando demais da circunstância. E Paulo tá falando exatamente o contrário. Paulo tá falando, vamos parar de nos vitimizar. Vamos aceitar que a nossa identidade humana é pecaminosa e que se a gente andar contrário ao caminho de Deus, esse aqui é o nosso caminho. Esse é o nosso caminho. Mas como nós não queremos ser isso, como nós queremos ser pessoas sábias, pessoas edificadas por Deus, nós precisamos andar no caminho dele. Ele continua, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Eu fiquei lendo isso aqui, eu falei, Paulo está descrevendo o que é o mundo. Hoje as pessoas não têm amor à família, as pessoas não honram os pais, as pessoas são desobedientes, são desleais, bisbilhoteiras, arrogantes, presunçosas. O mundo é isso. O mundo o tempo inteiro tá querendo te falar. Família é erro, filho é erro, casamento é erro.
Você pode ser quem você quiser. Seu pai e sua mãe não tem nada com isso. Gente, a gente tá... Se você estiver andando por esse caminho, se a gente andar por esse caminho, é um caminho muito perigoso. Olha o que você vai colher na sua vida. E não na sua vida terrena só, não. Uma vez eu ouvi uma frase que eu falei, é isso mesmo. As pessoas perguntam, onde você quer passar a sua eternidade? E todo mundo, eu quero passar no céu. Ah, então na terra você já vive com Deus? Ah, às vezes. Ué, mas você quer passar a eternidade ao lado de Deus, mas na terra você não quer ficar do lado dele? A eternidade parece um tempo muito maior, né? Parece forte, né? Parece não, é forte. Mas é a verdade. É o preço da nossa escolha. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que praticam. E o mais triste de quando a gente não está vivendo a nossa identidade em Cristo, mais triste é que a gente acha normal as coisas do mundo. A gente passa a achar a imoralidade normal, a gente passa a achar a deslealdade normal, a arrogância, a calúnia. A gente passa a achar as coisas do mundo normais. Normais. Amores líquidos, pessoas que não se importam, pessoas que só pensam no seu próprio umbigo, pessoas egoístas, pessoas que não honram pai e mãe, pessoas que cada vez mais querem viver sozinhas, não querem filhos porque filho é trabalho, não querem... Gente, em que mundo a gente tá vivendo? Um mundo do maligno, a gente sabe, é um mundo caído, né? Mas em que escolha nós estamos vivendo? É isso o que eu queria falar, em que escolha nós estamos vivendo? Que escolha? Se a gente quer viver o novo de Deus, se a gente quer viver a paz que excede todo entendimento, se a gente quer entender quão grandiosas são as bênçãos de Deus, quão grandiosa é a promessa de Deus para a nossa vida, tudo que Ele quer nos entregar, nós precisamos escolher esse caminho. Não dá para ficar cá e lá. Se você tá cá e lá, você já escolheu um lado. Infelizmente. Infelizmente. Então escolha o lado de caminhar com Deus. Independente se o mundo vai te julgar. Paulo é prova disso. Paulo foi perseguido o tempo inteiro. E as pessoas vão nos perseguir. As pessoas vão nos criticar. Vocês conseguem ver aqui pelos comentários. Todo dia no comentário tem um comentário ruim. Uma pessoa que tenta distrair, né? Um comentário maldoso. Se a gente focar nesses comentários, a gente vai parar a qualquer momento. E não. Por isso a gente precisa focar em quem nós somos. Nós estamos vivendo uma geração perdida que não sabe quem é porque não conhece verdadeiramente a Deus. Não sabe quem Deus é. Deus, além do nosso Senhor e Salvador, Deus é Pai. Deus é Pai. Ele quer o melhor para os filhos dele. Nós somos filhos. Quer dizer, na palavra fala que nem todos são filhos. Nós precisamos agir como filhos de Deus para receber a herança de Deus. Como que a gente quer receber a herança de Deus sem ser filho de Deus? Então, que a gente haja como filhos, verdadeiros filhos, que honram ao Pai, que defendem o Pai. Que o nosso Pai é Deus. E talvez você não tenha tido esse amor na sua vida, um amor de pai, um amor de mãe presente, mas Deus quer te entregar esse amor. Deus quer te ensinar a amar. Nós não sabemos amar sozinhos. Nós somos egoístas. Então nós não sabemos amar sozinhos. Mas Deus
quer nos ensinar a amar. Deus quer nos moldar a sermos verdadeiramente e vivermos verdadeiramente como imagem e semelhança dele. Se Deus é amor, nós somos também, né? Se Deus é esperança, nós também precisamos ser esperança. Se Deus é coragem, nós também somos coragem. Se Deus é paciente, nós também precisamos ser pacientes. Se Deus é misericordioso, nós também precisamos ser misericordiosos. Imagem e semelhança dele. O nosso foco é nele. Então não tente parecer com outras pessoas, não tente parecer com outras pessoas, com outras coisas. Não. Queira ser parecido cada vez mais com Cristo. Seu foco é ser verdadeiramente aquilo que Deus te criou para ser. E aí sim, você vai sentir a paz que excede todo entendimento. E a paz que excede todo entendimento é sinônimo de não ter problemas? Quer dizer que a nossa vida vai acontecer plenamente, sem nada de ruim? Não, porque nós vivemos em um mundo caído. Infelizmente, pela escolha do homem, coisas ruins acontecem todos os dias. Porém, quando nós escolhemos viver o caminho de Deus, sermos cada dia mais parecidos com Ele, em meio a todas as tempestades da nossa vida, em meio a tantas dificuldades na nossa vida, nós temos uma certeza: Ele que nos capacita. Porque Ele sabe verdadeiramente quem nós somos. Então pode parecer que você está sozinho, pode parecer que tudo está perdido, mas não tá. Não tá. Deus tem um propósito perfeito para a nossa vida. Só que a gente nunca vai conhecer o nosso propósito se a gente não consultar quem nos entregou o propósito. Se a gente não consultar a Deus, a gente vai consultar o mundo, a gente vai buscar respostas externas. E a resposta está dentro de nós. Deus já nos entregou todas as respostas. Então busque dele. Cuidado para buscar fazer o que o seu coração está falando para você fazer, porque o nosso coração é enganoso. Por isso que o Senhor fala: tudo que você tem de mais importante, guarde seu coração, porque de lá vem a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, eu amo o livro de Romanos. Amo o livro de Romanos. É um livro maravilhoso. Sabe, ele nos mostra a verdadeira glória de Deus. Mostrando a verdade do Evangelho. Gente, meu cachorro. Mostrando a verdade do Evangelho. Porque às vezes nós queremos viver meias verdades. A gente lê: isso é conveniente para minha vida, então isso eu vou seguir. Não, isso não é conveniente, então isso eu não vou seguir. Não, o Evangelho não é meias verdades. O Evangelho é absoluto. Né? É absoluto. Deus é absoluto. O mundo que está tentando relativizar tudo aí. Mas nós não, nós nos posicionamos, escolhemos nos posicionar e viver o absoluto de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer nossa oração. Deixa só, eu tinha visto um comentário. Renata, depois me chama no privado. Renata, quando acabar a live, depois você me chama no privado, tá? E a gente faz uma oração juntas. Mas que o Senhor nos abençoe, gente. Glória a Deus. Tô muito feliz que nós começamos Romanos hoje. E pela presença de todos vocês, né? Quantas pessoas nessa live. Que o Senhor mesmo continue abrindo os nossos olhos. Vivemos tempos sombrios, tempos difíceis. Se a gente não se posicionar, se a gente não colocar o nosso coração agora no centro da vontade de Deus, vai ficar cada vez mais difícil. Vai ficar cada vez mais difícil, né? Por isso, agora é o momento da gente escolher viver para Ele. Amém? Hoje é dia 28 de abril. Vou ler o livrinho com você, já estava esquecendo.
Nossa, parece ser forte a mensagem. Eu só leio aqui com vocês. Olhe no retrovisor. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. A bondade e o amor de Deus são sinais de seu interesse constante, profundo e infalível por nós. Em nossa jornada diária, devemos olhar no espelho retrovisor de nossa vida e ver a bondade de Deus de um lado e o amor de Deus do outro, acompanhando-nos o tempo todo. Podemos confiar que eles estarão sempre presentes até o dia de nosso encontro com o Senhor. Pouco tempo atrás, enquanto dirigia à noite, notei que um veículo que saiu do estacionamento depois de mim continuava a me seguir, fazendo o mesmo trajeto. Comecei a ficar preocupada, mas todas as vezes que olhava no espelho retrovisor eu dizia: obrigada, Senhor, porque tua bondade e teu amor me seguirão todos os dias da minha vida. Aquele carro me acompanhou até perto da minha casa, mas quando entrei à direita em um vizinho, naquele momento de preocupação, a imagem mental da bondade de Deus e do amor me transmitiram grande paz. Agora, gente, eu li errado. Aquele carro me acompanhou até perto da minha casa, mas quando entrei à direita em minha rua, ele virou à esquerda. Provavelmente o motorista era apenas um vizinho, mas naquele momento de preocupação, a imagem mental da bondade e do amor me seguindo transmitiu grande paz. Agora, todas as vezes que enfrento dificuldades, lembro-me desta imagem. Ela me traz grande conforto. Espero que você também imagine um espelho retrovisor e veja a bondade e o amor de Deus seguindo-a todos os dias de sua vida. Sou grata, Senhor, por tua bondade e por teu amor, que me acompanham todos os dias. Quero me lembrar sempre dessas dádivas e compartilhá-las com outros. Gente, que lindo! Eu não tinha lido essa mensagem. Olhe no retrovisor. Vocês entenderam? Ela falou que estava no carro. E aí, parecia que um carro estava seguindo ela. E ela começou a ficar muito preocupada com aquela situação. E naquele momento ela começou a declarar para Deus, falando: Senhor, eu sou grata porque eu sei que o teu amor e a tua bondade me acompanharão por todos os dias da minha vida. Olha só como ela mudou o olhar dela na circunstância. O nosso mudar de olhar, a nossa mudança do nosso olhar, não muda a circunstância, mas muda a forma como a gente enxerga a situação. Então, quando vier uma preocupação, tentar cegar a sua fé, declara: Senhor, eu sou feliz, eu sou grata, porque eu sei que a tua bondade me acompanhará por todos os dias da minha vida. Então eu não preciso me preocupar. Amém? Gente, glória a Deus! Tantas pessoas no Instagram hoje. O livrinho que eu leio diariamente chama Bom Dia, tá? Ele é uma bênção. Glória a Deus. Fico muito grata ao Senhor pelo que Ele tem feito, né? Muito mesmo. Tantas pessoas aqui. Quando o Senhor me direcionou para fazer essa live, eu falei: Senhor, se tiver uma pessoa sendo transformada, valeu tudo a pena. É um presente ter vocês aqui todos os dias, tá? Se vocês acham, eu recebo mensagens lindas: Isabela, você está edificando minha vida. Gente, eu sou ainda mais edificada pela presença de vocês, por essa troca, por poder servir ao Senhor. Amém? Então, não saiam daí. Vamos finalizar nossa oração agora. Feche seus olhos. Vamos concentrar agora na bondade do Senhor nas nossas vidas. Senhor, nós viemos aqui, Pai, te agradecer, porque nós sabemos que a tua vontade para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Quão linda, quão perfeita é a tua criação, Senhor. Quão perfeita é tudo que o Senhor desenhou para a gente, Pai. Senhor, como o Senhor é misericordioso, a tua graça nos alcança de uma forma sobrenatural. Mesmo quando nós estamos perdidos, mesmo quando estamos andando por caminhos errados,
o Senhor vem e transforma toda a nossa vida, Pai. Então eu declaro nessa live, Pai, pessoas sendo transformadas pela Tua graça nessa manhã. Mentes sendo transformadas. Uma vida mesmo, Pai, sendo transformada de dentro para fora. Que a gente consiga mudar o nosso olhar diante das circunstâncias da nossa vida. Que a gente olhe para a vida com o Teu olhar, com a Tua bondade, percebendo em cada detalhe o Teu cuidado na criação, Pai. Como nós somos gratos, porque o Senhor nos alcança, Pai. Como nós somos gratos porque podemos viver na Tua presença. Podemos ter o Senhor como nosso amigo, como nosso conselheiro. Então, Pai, nessa manhã nós entregamos tudo que tem pesado na nossa vida. Nós Te entregamos tudo, Pai. Nós entregamos nossa ansiedade, nossa depressão. Nós Te entregamos a nossa falsa identidade que o mundo tentou colocar sobre os nossos ombros. Nós colocamos nossa preocupação. Nós colocamos doenças. Colocamos tudo nas Tuas mãos, Pai. A gente pede que o Senhor nos cure por completo nessa manhã. De dentro para fora. Mentes, Pai, sendo libertas. Sabe, mentes sendo libertas, olhos sendo abertos, bocas sendo abertas para proclamar do Teu amor, ouvidos sendo abertos para ouvir o Teu chamado. Pai, que tudo no nosso corpo, que tudo na nossa vida proclame a Tua glória. Que nós sejamos a Tua luz, a Tua imagem e semelhança. Que o Senhor nos capacite por todos os dias da nossa vida. Que em meio a tantas dificuldades e tempestades, a gente saiba e a gente consiga sentir, Pai. A gente quer Te sentir. Que a gente consiga sentir que o Senhor está ali, com a Tua mão, nos capacitando, nos protegendo, nos guiando. Então, Pai, venha sobre essa live. Transforma cada vida aqui, cada família sendo restituídas, Pai, reconstruídas, sabe? Pessoas verdadeiramente sabendo amar como o Senhor nos ama. Pai, vem e transforma toda a nossa vida. Nós queremos viver os Teus sonhos, os Teus planos, os Teus propósitos, Pai, porque nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, vem conosco nesse dia, nos protegendo, nos livrando de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Ai, gente, eu acabo a oração, eu fico até mais leve. Como o Senhor é maravilhoso, né? Eu escolhi uma música que fala muito sobre isso. Foi o primeiro louvor que eu ouvi que me tocou tanto. Sabe? Foi logo quando eu converti e o Senhor falou muito comigo através desse louvor. Muito. Eu tinha acabado de passar por um momento muito difícil da minha vida. Eu estava tentando reprocessar tudo o que tinha acontecido. E às vezes eu me questionava o porquê das coisas. E o Senhor falou muito comigo através desse louvor. Então eu escolhi ele para essa manhã, tá? Ele se chama É Tudo Sobre Você. Um dia eu vou contar meu testemunho completo. Sabe que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino, é mesmo que corre o passado. Como sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você.
mais perto da face, descanso com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo, que me faz dizer Moisés, surrar no meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, me tira o medo, e me faz dizer Moisés, subir em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, eu também vou subir, eu vou subir o monte, que muitos desistiram, e vou ficar lá, até te encontrar, eu vou entrar na casa, e vou fazer morada, e vou ficar lá, até te encontrar, eu vou subir o monte, que muitos desistiram, e vou ficar lá, até te encontrar, eu vou entrar na casa, e vou fazer morada, e vou ficar lá, até te encontrar. Amém. Amém. Mais perto, Glória a Deus. Renata, permaneça firme, o Senhor está com você. Está com você, não desista. mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo, que me faz dizer Moisés, suba no meu lugar. É tudo sobre ele, gente. É tudo. Né? É tudo sobre ele. A tempestade é ele, o vento forte é ele, a porta aberta é ele, mas a fechada também é ele. Então que a gente não questione a Deus, mas que a gente busque dele, porque ele vai nos dar a capacidade de compreensão. Amém? Gente, vocês são bênção na minha vida. Glória a Deus, como é bom começar o dia aqui com vocês. Que Deus abençoe muito a nossa vida. Como eu falei, as nossas lives agora vão ser de segunda a sexta-feira, tá? Para eu realmente me entregar verdadeiramente e buscar mais o Senhor os finais de semana. Então, eu estou com vocês toda segunda a sexta. Me sigam no YouTube, agora nós temos YouTube, todas as lives vão estar lá. Eu tô postando aos poucos, porque são muitas lives, mas eu vou tentar hoje e amanhã já postar todas do livro de Atos, para quem quiser já estudar o livro de Atos, e já vou postar agora essa. Então a de ontem já tá no YouTube, a de hoje, Romanos, eu já vou postar Romanos seguidinho para todo mundo ir podendo acompanhar, tá? Então sigam, compartilhem, tá? Que Deus abençoe muito vocês, que o Senhor venha mesmo sobre a nossa vida nessa manhã, que a gente viva verdadeiramente o propósito da vida dele, tá?
As antigas você vai pôr também? Vou colocar todas as lives no YouTube, só que são muitas lives. E aí eu tô baixando uma por uma do Instagram, então demora um pouquinho. Eu consegui postar umas 5, eu acho, mas eu quero postar na ordem para quem for acompanhar. Então, Romanos, eu vou começar já hoje para dar continuidade. E de Atos, eu vou já postar todos de Atos hoje e amanhã. Eu vou tentar já postar tudo até amanhã, tá? Então, vai estar tudo lá. O YouTube é Isabela Noli. Igual tá escrito aqui. Com 2 L's, 2 N's. Meu Instagram também é esse, tá? Então, você tá no TikTok, segue no Instagram também, que às vezes eu preciso dar algum recado. E aí fica mais fácil eu conversar com vocês. Nós também temos o nosso grupo de devocional no WhatsApp, que é uma bênção. Quantas pessoas lá sendo alcançadas. Então, toda honra e toda glória ao Senhor. E obrigada pela presença de vocês, tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Glória a Deus. Não acaba com sua vida, não. Sua vida é preciosa pro Senhor. Sabe, o Senhor ama a sua vida, Ele tem um propósito para a sua vida. Não desiste, não. A sua vida é preciosa, pode parecer que você está sozinha, pode parecer que não tem luz do fim do túnel, mas a luz do fim do túnel que está lá é Jesus, e Ele está lá te puxando, com a mão esperando por você. Sabe, eu vou estar aqui orando, intercedendo pela sua vida. Gente, todo mundo que for orar, faça uma oração especial para Renata, que está se sentindo perdida, para ela se sentir amada verdadeiramente nesse momento, para ela mostrar o quão especial e o quão importante ela é para o Senhor. A sua vida vale a pena. Gente, a nossa vida vale a pena. O Senhor quer que nós sejamos instrumentos dele, é por isso que nós precisamos urgentemente buscar a Ele, nos completar dele, tá? Mas não desistam da vida de vocês. Não desistam. O Senhor ama a vida de vocês e tem um propósito especial para cada um. Não é só um momento ruim, não é uma vida ruim. É só um momento ruim, uma fase ruim. Eu já usei esse exemplo, mas vou usar novamente. Às vezes na nossa vida parece que a gente está em um grande oceano. A gente está no mar ali na beirada quando bate muitas ondas. E quando a gente está entrando no mar e as ondas estão vindo, como que a gente faz para não se afogar, para a gente não tomar aqueles capotes? A gente tem que mergulhar por baixo da onda. E às vezes com os nossos sentimentos é a mesma coisa. A gente precisa só esperar abaixar, esperar que a onda passe por cima da gente, que aquele sentimento ruim passe por cima. Porque se a gente tentar brigar com o sentimento, tentar brigar com aquela emoção, a gente vai acabar se afogando, né? Então que a gente descanse no Senhor. O Senhor está chamando para ser o nosso descanso. Amém? Então, Renata, quantas pessoas aqui orando por você? Glória a Deus, coloquem a Renata na oração de vocês. E eu tenho certeza que esse amor vai chegar no coração dela. Tenho certeza absoluta que ela vai se sentir muito amada e confortada, porque a nossa oração chega onde os nossos pés não chegam. Então, às vezes a gente não pode abraçar a Renata fisicamente, mas a gente pode abraçar espiritualmente em oração, que é algo ainda mais poderoso, tá? Então, que Deus abençoe muito vocês, muito, muito, muito vocês. Esteja presente. Não desistam, gente. Não desistam. Não desistam. O Senhor tá aqui buscando, esperando que a gente chegue até Ele. Então fecha a porta do seu quarto, entra no seu secreto, se entrega para Ele, mas não se entrega para as suas emoções, para os seus sentimentos, os nossos sentimentos, a nossa mente. Mente o tempo inteiro pra gente, tá? Busque ajuda. Em nome de Jesus, em breve eu poderei ajudar mais vocês nisso. Quem não sabe, eu tô terminando minha formação de terapeuta, que eu senti muito do Senhor, que eu precisava estudar mais, buscar mais desse caminho também, para poder ajudar de alguma outra forma, né? Ainda mais vocês. Mas a oração tem poder. A oração tem poder. Amém? Então, fiquem com Deus. Deus abençoe imensamente a vida de vocês. E até segunda-feira, se Deus quiser. Mas nós estaremos juntos no Instagram e no WhatsApp. Então,
Vai lá, segue, entra lá no grupo do nosso WhatsApp. E vocês são muito amados, vocês são muito amados. Eu amo muito a vida de cada um de vocês aqui. Sou muito grata por cada um de vocês aqui, tá bom? Renata, depois me chama no direct assim que a live acabar, tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigada, gente. Beijo! Eu vou deixar essa live salva no Instagram também, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus.